Olá, queridos, a paz de Cristo, sou o cantor Nani Azevedo. Meu amigo, o pastor Walter Brunelli, é um amigo de tantos anos. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Nova Jerusalém e o paraíso é a mesma coisa? Responda aí, por favor. Deus abençoe, um abraço. Vamos lá, então, responder a pergunta do Nani. Vejam bem, paraíso. Paraíso é o nome que se dá ao local dos mortos. Se a gente lê, por exemplo, Lucas 16, ali no seio de Abraão, aquilo é chamado de paraíso. A palavra paraíso, ela vem do babilônio, ela vem, aliás, do iraniano, quero dizer, do termo pairidaes, que significa jardim. E lá no Éden, o Éden era chamado de paraíso, porque era o jardim de Deus, né? Tem um texto aí de Gênesis, o texto diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. Então, paraíso, que é tradução para jardim, aparece quando Paulo teve aquela experiência de ir até o terceiro céu. Ele diz que esteve no paraíso, está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 12, e também o ladrão da cruz, Jesus prometeu a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, o paraíso é um compartimento celestial em que se encontram aqueles que já partiram e aguardam a ressurreição. Agora, a Nova Jerusalém, que é citada em Apocalipse capítulo 21, ela é uma cidade cúbica. Às vezes ela é tratada como sendo a própria noiva do Cordeiro, que é a igreja, mas também ela é tratada como uma réplica da Jerusalém terrena, porque é a cidade santa, Deus a honrou tanto, que fez uma cidade que tem 2.200 quilômetros de comprimento, ela é cúbica, 2.200 quilômetros de altura e 2.200 quilômetros de largura, uma cidade cúbica, onde estarão os salvos, e durante o milênio ela vai ser vista da terra, do mesmo modo como a lua pode ser vista, assim será a Nova Jerusalém. Então, paraíso é um compartimento, local dos mortos, que aguardam pelo dia da ressurreição, e a Nova Jerusalém, que tanto se refere à igreja noiva, quanto também a uma cidade cúbica. São as coisas dos céus, umas são as coisas do céu, outras são as coisas da terra, mas a Bíblia usa essas duas expressões para nós. Vamos a outra pergunta, então? Paz do Senhor, pastor Walter, aqui é o Rafael Correia, e eu tenho uma pergunta para fazer. Em uma aula do curso ID, o senhor comentava sobre Leviatã e Bermud, ou Tiamat. Mas, infelizmente, o tempo estava acabando. Não foi possível você terminar a explanação a respeito. Eu imagino que tem alguma correlação com a origem do falso profeta e da besta, que era o tema que estava sendo, a linha de raciocínio que estava sendo colocada na época. Eu fiquei na curiosidade de saber o que o senhor tinha para apresentar a respeito. Que Deus te abençoe. Bem, vejam só, na literatura babilônica, ou chamado mito babilônico, de onde muitos termos são extraídos na composição do livro do Apocalipse, nós temos uma história que é o banquete de Leviatã, em que Tiamat come Leviatã. Tiamat é o dragão da terra e Leviatã é o dragão do mar, ou também chamado Bemut, né? O mar ali no Apocalipse, ou no apocalipsismo babilônico, né? Ele representa o caos, e o dragão da terra representa a criação. Essa figura do caos e criação, agora, num conflito, entra numa representação de duas figuras: o falso profeta, aqui no texto de Apocalipse, e o anticristo, que é a besta que emerge do mar. Há muita figura de linguagem no Apocalipse, até porque João tem que ter um cuidado de nunca usar tudo em linguagem direta, até porque ele pode comprometer ainda mais a igreja no contexto romano, em que os crentes são muito perseguidos. Então ele precisa usar dessas figuras de linguagem, ele recorre muito à literatura apocalíptica da Babilônia, né? Então aqui nós temos duas representações. Olha o texto aqui, eu vou ler para vocês. Está aqui, olha, capítulo 17, versículo 15, diz: há um dragão que emerge do mar, né? E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta,
A prostituta é o sistema babilônico corrompido. São povos e multidões e nações e línguas. O outro dragão sobe da terra. Essa ajudará a primeira. Esse é o falso profeta. Esse dragão exigirá que se adore a primeira besta. E em Apocalipse 13, 11 e 12, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E então aqui tem as duas figuras que vêm do mito babilônico e que são aplicados aqui na revelação de João. Amém? Outra pergunta? Pastor Walter, eu sou Anderson de Paulo e eu queria fazer uma pergunta. O diabo, ele existe como um ser pessoal ou ele é apenas uma representação do mal que existe em cada um de nós? Tomara que fosse só uma representação, não um ser, né? Mas ele é um ser e a Bíblia fala muito dele. Quando você vai, por exemplo, para Isaías 14, que fala da rebelião, vamos pegar essa câmera aqui. Eu gosto dessa câmera, porque ela mostra meus livros, né? Olha aqui, ó, vai olhando. Eu não tinha pensado nisso, hein? Agora que eu estou, tá vendo? Tentando para isso. A palavra ali no capítulo 14, versículo 12, como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado em terra, por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui nós temos a estrela da manhã. No hebraico, o termo é Rei Léo. Sabe o que significa Rei Léo? Significa o Lúcifer, não é Lúcifer, o Lúcifer, o luzeiro, o Lúcifer. Ele era um querubim ungido, que foi lançado do céu. Logo, não é um ser imaginário, é um ser real. Se você ler Ezequiel, capítulo 28, em que ali um paralelismo, né, uma figura de linguagem, ele se refere ao rei de Tiro, mas o rei de Tiro ali é também o próprio Satanás. Ele era um querubim ungido, como a gente lê no versículo 14 de Ezequiel 28. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas, no meio das pedras afogueadas, andavas, um ser. Lá em Apocalipse, no final, lá, quando você vê, por exemplo, capítulo 20, que fala do milênio, que Satanás será solto, depois ele volta a atormentar os habitantes da terra no final do milênio. Aí vem o juízo de Deus e ele é lançado no lago de fogo, onde já se encontra o anticristo. Então ele não é um ser imaginário, é uma pessoa, um querubim ungido do passado, Lúcifer, né? Como está no texto, Rei Léo é o termo para Lúcifer no hebraico. Eu não sei porque que eles não traduzem assim, nem uma Bíblia, mas é assim que está no hebraico, tá bom?